Muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição da semana do seu Hora 10. Nesta edição da manhã queremos deixá-lo mais e melhor informado. Esperamos que nós possamos ter uma ótima quarta-feira. Bom dia, Ivan. Bom dia, o Paulo Mónica, numa altura em que faltam apenas 7 dias para as eleições em Angola. Você já sabe onde vai votar. Se não sabe, é simples, basta enviar uma mensagem com o número do seu bilhete de identidade no contacto 40 114. E lembre-se, depois de votar, não permaneça na Assembleia de Voto, volte para casa e aguarde serenamente pelos resultados. Vamos à marcha da atualidade pelo país e o mundo. Muito bem, agora a habitual análise ao tempo de antena e a campanha eleitoral dos 8 partidos políticos e coligações concorrentes às próximas eleições de 24 de agosto, numa altura em que faltam apenas 7 dias para as eleições gerais e 6 para que os partidos políticos e coligações convençam o eleitorado. Já em estúdio estão connosco os nossos habituais comentaristas. Osvaldo Mboco, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o Ivan. E o Carlos Alberto, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Carlos Alberto. Vamos olhar para o tempo de antena e também a campanha política. Já só faltam 6 dias para que os partidos e coligações consigam ainda fazer o que não fizeram até aqui e convencer o eleitorado. Mas se calhar começamos por olhar para este posicionamento dos Estados Unidos que apoia o movimento democrático que está e incentiva as vozes políticas a pautarem por uma conduta melhor nesta altura. Bom, o apelo veio dos Estados Unidos, como podia vir de outros países, né? Na verdade, qualquer país que defenda a democracia deve sempre apelar ao uso da democracia, não é? O respeito pelas diferenças, um pouco o que não está a acontecer nos últimos tempos, porque se entendeu que só é angolano quem pode votar na mudança, na hora da mudança. Quem votar na permanência do MPLA ou quem votar noutras forças já não é angolano. Então, um pouco por causa disso e por causa desta febre que existe um pouco, porque não se analisam projetos, não se analisam programas, mas sim se segue aquilo que é uma febre, digamos assim, um pouco também por causa da imagem desgastada que o MPLA tem, por muitos erros que andou a cometer desde 1975. E João Lourenço paga um pouco a fatura por causa disso, porque ele só governou 5 anos e também não conseguiu governar bem por causa da Covid-19 e outros problemas. Quer dizer, é um pouco também por causa disso. Agora, acho que sim, acho que os Estados Unidos fez muito bem. É uma referência mundial e pensamos que está correto. Agora, posso ir já o Osvaldo vai comentar sobre... Se calhar eu também ia querer ouvir o Osvaldo um pouco relativamente a esta posição dos Estados Unidos em incentivar todas as vozes políticas a trabalharem para que as eleições de 24 de agosto sejam livres, justas e transparentes. Não, a primeira nota é extremamente positivo quando nós assistimos o Estado-diretor, que é os Estados Unidos da América, a fazer pronunciamentos nesta direção e a respeitar o Estado de Direito democrático e não fazer imposições de como deve ser o processo eleitoral. Isto é extremamente importante. Também é importante porque os Estados Unidos, a fazer essa movimentação do ponto de vista interno, a partir do seu embaixador, é um sinal claro que a comunidade internacional está atenta às movimentações do processo eleitoral que decorre em Angola. E Angola não é um país qualquer dentro do quadro da geografia africana, quer do ponto de vista de cooperação, quer do ponto de vista de parceiro estratégico e quer do ponto de vista da sua atuação, quer a nível do continente, em matéria de gestão e resolução de conflitos, a questão que tem que ver com o próprio processo integrativo, a capacidade que o Estado tem em termos de recursos naturais e minerais, todos esses elementos são elementos cruciais para a posição de Angola no continente. E daí que a comunidade internacional olha para o Estado angolano com uma perspectiva especial, tendo em atenção a estes elementos. E o que o embaixador americano fez é reunir com os diferentes intervenientes do processo, já teve também na sede da Comissão Nacional Eleitoral e com os outros partidos, para passar a ideia clara que há um acompanhamento por parte dos Estados Unidos via a Embaixada Americana em Angola e que se argura que o ambiente político eleitoral, o processo eleitoral decorra num ambiente tranquilo, pacífico e que de facto se respeita os pilares da democracia.
Muito bem, estamos na semana derradeira da campanha eleitoral. Já só faltam 6 dias para que os partidos políticos convençam o eleitorado. E ontem, nos tempos de antena, pelo menos a UNITA trouxe alguns rostos e também algumas novidades. Quer começar por aí? Sim, podia começar por aí, mas antes, permita-me só fazer aqui uma parte que é em relação ao que circula nas redes sociais. Circulou nas redes sociais um áudio em que Chivucovuco aparecia a dizer que ele controlava o Adalberto, que o Adalberto não vai a lado nenhum, que ele praticamente é que era o presidente e não o Adalberto. Na altura, Abel Chivucovuco deu uma conferência de imprensa, não, fez um vídeo a desmentir, a dizer que não, que aquilo era tudo manipulação e, coincidentemente, agora apareceu o vídeo. Quer dizer, se antes era áudio e ele dizia que era mentira, agora já está a circular um vídeo onde ele está a gesticular, a explicar, inclusive, a pessoa com quem ele falava que o Adalberto é sua marioneta. Quer dizer, agora vamos ver o que é que o Chivucovuco vai dizer, se vai voltar a dizer que é tudo manipulação, que são os outros que estão a inventar coisas, ou se de facto é verdade. Porque, se for verdade, é grave quando um candidato a vice-presidente da República vem dizer que o presidente vai ser sua marioneta, que ele controla o presidente, não é? Esta é uma parte. Em relação ao que foi a campanha nas diversas províncias, gostava de começar pela UNITA, justamente por causa das contradições. No Kwanza Norte, Adalberto Costa Júnior diz que a mim disseram que a cesta básica aqui é mais cara que em Malange. Um candidato a presidente da República e sendo presidente do maior partido na oposição, não pode dizer a mim disseram. Não pode estar no ouvi dizer. No ouvi dizer, devia trazer dados concretos, até porque a UNITA tem secretários provinciais em todas as províncias e eles fazem um relatório para a presidência da UNITA. Então ele devia dizer, olha, no nosso estudo, no nosso relatório, consta isso e aquilo, que é o que não fez. Também falou que cerca de 80% dos jovens licenciados estão no desemprego. Onde é que tirou estes dados? Mais uma vez, falou só por falar, porque estamos numa fase de campanha eleitoral e os candidatos acham que podem mentir, podem dizer aquilo que querem, que é o que eu não concordo. Falou também que o MPLA está a roubar o futuro das populações, mas está a roubar o futuro em que aspecto? Também não se pronunciou. Disse que vai reduzir os poderes do Presidente da República na Constituição. E aqui é um dado muito interessante. É que Adalberto diz que o Presidente da República tem muitos poderes na nossa Constituição. Mas Adalberto Costa Júnior, estranhamente, quando foi eleito Presidente da UNITA, não deixou a Assembleia. Quer dizer, se virmos bem, Isaías Samacuva, que era o presidente da UNITA na altura, não estava na Assembleia para dar lugar a mais um deputado na sua lista. Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente da UNITA e não largou a Assembleia. Ou seja, como é que alguém que no pouco quer agarrar tudo e no muito diz que vai abdicar dos poderes da Constituição? Não faz sentido. É uma contradição, porque ele tinha de demonstrar, antes de ser Presidente da República, que ele não é agarrado aos cargos, que é o que não aconteceu. É uma outra contradição. Em relação ao 150 mil kwanzas de salário mínimo, voltou a tocar isso no Kwanza Norte e falou que vai conseguir isso através da poupança. Bom, não sabemos bem como é que isso vai acontecer. Penso eu ser outra contradição. Por quê? Porque se ele diz que vai dar 150 mil kwanzas como salário mínimo na função pública, mas também abdica da segunda maior receita do PIB, que é os diamantes, porque ele disse que os garimpeiros vão poder garimpar à vontade, que ele vai abrir tudo. Então, ele abdica do dinheiro que havia de ter para poder pagar mais aos funcionários públicos, mas também diz que não, através da poupança que ele vai conseguir este desiderato. Mas como? E depois, se ele diz que é através da poupança, tem que dizer que vai cortar em alguma coisa. Agora, vai cortar onde? Era importante que, neste momento derradeiro, o senhor Adalberto viesse já de dizer, a partir do Orçamento Geral do Estado, onde é que ele vai cortar para poder ter estes 150 mil kwanzas. E também faz uma promessa que vai tornar o Kwanza Norte uma zona logística do país. Sim, aí está, mas não diz como.
Essas promessas para o ar até nem vou comentar porque são promessas para o ar. Eu estou a ter mais aqui nas contradições, não é? Porque, conforme vocês sabem, eu tenho estado mais a comentar em relação às contradições das promessas. E não muito aquilo, promessas no ar que vão melhorar a educação, vão melhorar... Todos dizem isso, quer dizer, isso para mim não conta muito. E outra coisa que também diz que o combate à corrupção, que João Lourenço fala do combate à corrupção, mas que fez contratação pública por volta de 90% através da corrupção. Acusa João Lourenço de ter feito contratação pública com cerca de 90%. Em relação à contratação pública, João Lourenço já deu entrevistas coletivas. João Lourenço já deu entrevista até para órgãos estrangeiros, onde explicou por que contratou as empresas que contratou e explicou que não violou a lei. E a UNITA, nesta altura, não conseguiu desconstruir a narrativa de João Lourenço. Seria naquela altura que João Lourenço justificou que a UNITA devia ter dito não, ele mentiu porque a lei diz isso ou diz aquilo. Não é no momento de campanha eleitoral vir a tirar isso para o ar, para mentir às pessoas, sem provas. Quer dizer, são estas coisas que eu vou dizendo que Adalberto acaba por ser infantil nas suas afirmações, porque no momento ideal ele não o fez. Disse também que a UNITA está a dizer que ainda não ganhou, o que o MPLA está a dizer que já ganhou. É mentira, porque todos nós acompanhamos desde o início. O discurso mais triunfalista foi sempre de Adalberto Costa Júnior, a dizer que tem todos os apoios, que inclusive já negociou com uma equipa do MPLA para a transição, que ele recebe todos os apoios de todo lado e que a UNITA já ganhou. O discurso triunfalista é dele. Pelo contrário, João Lourenço apareceu a dizer, não, atenção, meus camaradas, nós ainda não ganhamos. É preciso que vocês mobilizem pelo menos 8 cidadãos para votarem no MPLA e explicarem a razão de votarem no MPLA. Quer dizer, Adalberto, mais uma vez, já está a contradizer-se. E mais, mostra nervosismo. O que eu acho é que Adalberto já está a perceber que as coisas não são tão fáceis quanto ele pensava e já está a tirar coisas, quer dizer, sem muito raciocínio. Quer dizer, porque quando a pessoa está desesperada, vai atirando coisas sem perceber bem o que está a dizer. Uma outra questão é que ele diz que os angolanos e os não angolanos vão votar. Voltou outra vez a tocar na questão dos mortos. Eu volto a dizer, se Adalberto Costa, se a UNITA não quisesse concorrer, era livre de não concorrer. Agora, não faz sentido que a UNITA, que também participou para a composição da Comissão Nacional Eleitoral, porque a UNITA tem representantes na Comissão Nacional Eleitoral. Se acontecer alguma coisa, os seus representantes podem fazer uma denúncia. Não faz sentido. A UNITA, que faz parte do processo, continuar a dizer que os mortos e não mortos vão votar. Ou seja, só é válido, os resultados só podem ser válidos se a UNITA ganhar. Ou seja, se amanhã a CNE disser a UNITA ganhou, aí os mortos e não mortos vão bater palmas. Que se for o MPLA ou outro partido já não vale. Quer dizer, isto é do infantilismo, que não faz nenhum sentido. Quer dizer, agora, em relação ainda à UNITA, no programa de antena, o tempo da antena, a UNITA traz 3 figuras. Já trouxe a Amélia da Guiar, jornalista, foi minha colega na LAC. Trouxe Francisco Viana e Marcolino Moco. A Amélia da Guiar, como sabem, ela foi esposa de Augusto Tomás. Augusto Tomás foi preso no âmbito da corrupção. É normal que uma esposa ou ex-esposa de alguém que está preso, que foi alvo do combate à corrupção, venha a público agora apoiar um opositor. Não é novidade. Portanto, Francisco Viana é no mesmo jeito. Convidou João Lourenço para fazer parte de um encontro em que havia de se discutir um pacto de regime, um pacto de nação. João Lourenço não aceitou o convite. Francisco Viana fez uma carta que lançou publicamente a dizer que sairia do MPLA. E agora parece que na UNITA acompanhou o partido da oposição, nesse caso o opositor direto de João Lourenço, a dizer que vai fazer parte da lista. Também não é novidade, porque está descontente, é como aqueles filhos, né, que às vezes pedem uma bicicleta ao pai, o pai, se não der a bicicleta no dia seguinte, ele já não quer ir à escola. Quer dizer, é um infantilismo tremendo, também esse do Francisco Viana. Em relação ao Marcolino Moco, que foi primeiro-ministro de Angola, de 92 a 96, em 4 anos, Marcolino Moco também vem dizer que desde 75 o MPLA não governa bem. Ora, como é que alguém que foi até do governo de 92 a 96 diz que desde 75, desde a independência de Angola,
o MPLA não governa bem. E mais, quando ele foi primeiro-ministro, não o foi na época de João Lourenço. Todo mundo sabe qual foi a época, foi a época de Eduardo dos Santos. Então, não faz sentido nenhum estar aqui a dizer isso. Outros senão, ele diz que concorda com a mudança da Constituição se votarem na UNITA. Marcolino Moco, ele é jurista. Mas não diz também em que termos é que vai mudar. Seria importante que Marcolino Moco, como jurista, dissesse, olha, nós temos que alterar a Constituição neste sentido, neste e naquele, para as pessoas verem se a sua ideia, de facto, faz sentido ou não. Agora, dizer só não, vote em mim porque eu fui primeiro-ministro, ou vote em mim porque eu tenho olhos azuis, não faz sentido. E eu continuo a dizer, nem que a UNITA ressuscitasse Michael Jackson, não é? Nem que a UNITA conseguisse ressuscitar Michael Jackson, para vir a público dizer que vai votar na UNITA, que os cidadãos têm de votar. As pessoas têm de votar nas ideias, nas melhores ideias. Vamos é isso perceber também as ideias e a análise do Oswaldo Mboco. Faz todo sentido ouvi-lo. Oswaldo Mboco, vamos olhar para aquilo que foi o discurso de Adalberto Costa Júnior no Coisa Norte e também a seguir este posicionamento e aproveitamento do tempo da antena. Bem, o Carlos trouxe aqui muitas informações ao mesmo tempo sobre o que ele entende ser contradição por parte do candidato da UNITA. Alguns aspectos que o Carlos sublinhou, eu subscrevo, e outros nem tanto. Nós temos que olhar o seguinte, e aqui podemos trazer a questão da adjudicação direta. É um dos mecanismos, sim, que está salvaguardado ao nível da nossa própria lei, mas não deve ser a nossa regra principal. Temos que olhar que o elemento crucial e principal até para a questão da própria transparência da contratação deveria ser as questões ligadas aos concursos públicos. Pois, embora também temos empresas que já deram sinais e garantias de serem idôneas, e foi muito também essa questão que nos levou nesta direção. Há aqui alguns elementos que o engenheiro Adalberto persiste com a questão do próprio movimento Votou Sentou. É uma estratégia política que pensa que poderá funcionar, mas ainda assim continuamos a olhar que uma estratégia deste movimento pode pôr em causa depois algumas situações que podem decorrer. E cada vez mais a UNITA está isolada no quadro deste movimento. Já vimos que a APN, a Casa CE, acredito que mais um outro partido político vem desaconselhando, o PHA, desaconselhando esta postura por parte de alguns eleitores. Aqui, de facto, o tempo de antena da UNITA, ela traz figuras históricas, ou figura histórica do MPLA, que é o Marcolino Moco. Marcolino Moco é uma figura conhecida na política angolana, quer pelos trabalhos que desempenhou em sede do partido e também pelo cargo que ocupou. Recentemente nasceu na Angola? Não, para mim o maior cargo é enquanto primeiro-ministro. Ok. Mas foi nomeado por João Lourenço, não é? Claramente. Como administrador não executivo. E não explicou porque é que saiu. Seria bom também que ele viesse explicar porque é que ele saiu, porque é que ele foi exonerado. As exonerações, às vezes, não se tem as razões porque é que foi exonerado. Não, mas agora que ele dá a cara para um partido político. E pode terminar a comissão, e quem tem o poder discricionário e entender que a dado momento esse indivíduo já não representa os interesses que aí está, exonerá-lo. Mas não seria interessante também para os angolanos, já que ele está a dar a cara para um partido político que é diferente do seu, não é? Do MPLA, seria bom que ele viesse dizer, por exemplo, o que é que ele fez durante a Nação Angola, não é? Não. E o que é que ele não fez, porque é que ele foi exonerado. Agora também não pode, quer dizer, porque foi exonerado, agora vem também dar a cara para uma outra pessoa, ou para um outro concorrente. Carlos, é o seguinte. Estamos sempre na base do infantilismo político. Com certeza não é? Que o Dr. Marcolino Moco teve acesso a informações privilegiadas e sensíveis. Ele não pode trazer as informações privilegiadas que teve enquanto esteve na zona Angola,
ou as informações sensíveis para explicar o que é que fez. Isso vamos não supor, é possível. Vamos supor que ele Carlos. não tenha concordado com, Carlos, isso com não algumas é possível. irregularidades na Sonangol. Não é ético, não é profissional. Não, que o indivíduo que está numa empresa, vamos depois de ser supor. exonerado, tem que trazer Não, os assuntos Osvaldo, internos para fora. E vamos aproveitar o tempo Não é ético. para É agora aqui um outro olharmos elemento. exatamente para aquilo que é A campanha eleitoral. a campanha Ok. eleitoral. e o tempo de antena. Deixa agora, repara o seguinte: é normal, Carlos, que em política um indivíduo mude a sua aliança partidária. Isso acontece em qualquer parte do mundo. Ok. Os seus apoios, porque os contextos e as circunstâncias. Quando é a favor da UNITA é normal. Não, mas se for, não é se que for o seja a contrário, favor da UNITA. Osvaldo, Nós já mas se tivemos- fosse o contrário, Carlos. se alguém que pertenceu à UNITA neste momento viesse Assim- dar a cara num tempo da antena do MPLA, todo mundo diria o quê? Foi comprado. Quer dizer, só é normal quando é a favor da oposição. Quando é a favor do MPLA, todo mundo já vem dizer que foi comprado. Agora podes continuar. Posso continuar? Sim. E agradeço se não me interromperes. Repara o seguinte: nós temos figura como Zaupuna, que saiu da UNITA, foi para o MPLA. Não, agora não. Não. Estamos a falar de agora. Não, vamos recuar a história, senão vamos longe. Estamos aqui não. a trazer exemplos Não, vamos estruturantes. comentar sobre agora. O próprio o Dr. Valentim. Mas isso não é agora. Não, Osvaldo. isso Assim, é para dizer nós que estamos essas... longe, não vamos é uma comentar questão o que de ir está a longe, acontecer agora. Não é uma questão de ir longe. Isso são aspectos, a história estruturante para fazermos análise. É o elemento primário. É o elemento primário. Então, também essa movimentação que houve agora do Dr. Marcolino Moco para a UNITA, é normal que assim aconteça, assim como aconteceu do Francisco Viana, é normal, porque os atores políticos ou os políticos, pode existir essa movimentação. Se ele sente, entende que já não se revê num determinado partido, alterar a Não, mas a nós estamos sua... a dizer que não isto seja é normal. Osvaldo, É normal que isto aconteça. A questão é, tinham privilégios no passado, e há provas disso, como deixaram de ter privilégio, agora vai votar no outro, ou dar cara para o outro. Faz sentido isso. Eu não sei se a abordagem ancora-se Mas é esta a verdade. É a sua visão e eu vou Porque respeitar. o que é que tinha que acontecer? Nós tínhamos que ter pessoas, nesse caso, do MPLA ou da UNITA, que em plenas funções, seria bom que Marcolino Moco ainda fosse administrador da Sonangol, e em plenas funções dissesse, olha, eu não concordo com a maneira de gestão da Sonangol, e então eu agora estou a dar um apoio à UNITA. Aí faz sentido, porque ele está no cargo e está, de forma coerente, a dizer que já não quer fazer parte. Agora, depois de ser exonerado, depois de comer do bom e do melhor, é que vem Essa é a sua dizer visão, que... Carlos, essa é a por sua amor de visão. Deus. Agora, deixa-me Mas para terminar esse assunto, Ivan. Repara o seguinte, hoje a movimentação do Dr. Marcolino Moco para a UNITA, ela até pode ter um simbolismo político, mas ela não tem um impacto desejável se isso ocorresse, por exemplo, em 2008. Tendo em atenção o próprio timing e também a mudança de figura no partido MPLA, enquanto o presidente João Lourenço. Do ponto de vista do simbolismo político, há um simbolismo, mas do ponto de vista do impacto, de agregar, digamos, votos, etc., o impacto é basicamente... Não haverá grande impacto. Não haverá grande impacto. E olhando para o Quanto a discurso de Alberto Costa Júnior ontem no Kwanza Norte, que análise faz sobre esta campanha no Kwanza Norte? Bem, o engenheiro Adalberto não saiu muito daquilo que é a sua narrativa enquanto... É melhor dizer Adalberto, porque ele ainda não mostrou que é engenheiro, mas pode continuar. Não mostrou que é Não, engenheiro. ele ainda não provou que é engenheiro, Osvaldo. Era preciso dizer isso. Não é? Adalberto Costa Júnior, ele mostrou-se como engenheiro na UNITA, enquanto candidato a presidente da UNITA. Enquanto candidato a presidente da República, Ele tem que mostrar que é engenheiro. Adalberto Costa Júnior ainda não disse tem se que é mostrar que é engenheiro ou engenheiro. não. Sim. O perfil da pessoa conta, então Osvaldo. Tá bem, então vamos. nós, quando estamos a conquistar uma mulher, não temos que dizer quem nós Está somos. bem, está bem, está bem. Então, Há outros partidos e coligações que também precisam ser Se um analisados por candidato, vocês. Então vamos... para a satisfação Vamos do gerir o Carlos, tempo. o candidato Adalberto Costa Júnior, fez um discurso como é de praxe, né? Que é expor as falhas de governação, apresentar algumas propostas e trazer a sua visão daquilo que pode ser a sua governação, se caso vença as eleições. E trouxe aqui alguns elementos que o Carlos já apresentou, que em alguns casos eu subscrevo, em outros não, da visão do Carlos. E, Quais são os casos em que não subscreve? Não.
trazes aqui uma visão de uma certa contradição. Não tive o cuidado de apontar algumas questões, traz aqui das contradições em que ele faz sobre determinadas matérias. E quanto à questão da adjudicação direta, é um elemento que nós poderíamos estar aqui a discutir e que tem algum fundamento, por isso que eu disse que subscrevo. Agora, aqui outro elemento, podemos entrar para outros partidos políticos, acredito eu. O MPLA apresenta as soluções que levou a cabo com a seca na região sul do país, falou do canal do Cafo, também que pode ser replicada para outras realidades ou para outras regiões a nível do país, e a importância que isso tem. O MPLA está mais numa fase de apresentar os seus programas que deram certo, os resultados também, mas eu entendo que já era a altura de outras figuras no seio do MPLA entrarem para a campanha. Nós temos a campanha do MPLA muito ancorada à imagem do líder. Eu não concordo, eu não posso concordar, eu já disse que para mim o que conta não são as pessoas, não são os olhos das pessoas, mas sim as ideias. E em relação ao espaço do MPLA, há uma novidade aqui, que eu disse que esperava que o MPLA também começasse a fazer já projeções daquilo que ele vai atingir se for reeleito, em relação, fez aqui um link com as promessas que fez em relação à construção de barragens. Já diz que as barragens que vão existir, se o MPLA for reeleito, vão trazer 13 mil empregos diretos. Ou seja, já aqui uma conciliação entre o discurso de João Lourenço no ato político de massas e o discurso de João Lourenço no tempo da antena, que é o que eu sempre dizia, que tinha que haver aqui uma conciliação, porque se os partidos políticos, no espaço da antena, não sustentarem as suas promessas nos atos políticos de massa, significa que estão a lançar promessas ao ar. E João Lourenço fez-lo bem, porque já está aqui a dizer sobre questões de números, e isto nós temos que dizer, Osvaldo. Em Luanda, por exemplo, no espaço da antena do MPLA, Luanda, o João Lourenço diz que vai duplicar o fornecimento de água e de energia. Agora, também aqui é importante dizer que não disse que vai acabar com os problemas da água e de energia, e que eu acho que é positivo. Posso continuar? Porque essas promessas de que em 5 anos vai-se acabar todos os problemas da Angola não são verdadeiras. Deixar só o Carlos, Osvaldo acabar o tu tens que raciocínio. deixar eu terminar para poder perceber o que eu quero dizer. Quando eu digo a imagem do líder, eu entendo que no âmbito do marketing político eleitoral, okay, a entrada de outras figuras também é crucial, porque se tu olhares, nós estamos num processo eleitoral que não se elege simplesmente o Presidente da República. Sim. Elege-se quem? Elege-se o Vice-Presidente da República e os deputados. Sim. Então os deputados que também são eleitos não devem entrar para a campanha? Não estou a dizer que não devam entrar. Não, disseste há pouco tempo que não disse concorda, que não devem Carlos. entrar. O que estou a dizer é que Carlos, não é fundamental. Disseste há pouco tempo que Atenção, eu sou eleitor. Agora, repara o seguinte. Osvaldo, E a entrada é o seguinte. Nós temos características próprias do nosso processo eleitoral. E temos figuras que, de facto, também estão na lista enquanto candidato, podem galvanizar uma série de questões. Por exemplo, determinados setores estruturantes, por exemplo, da saúde, da educação. Temos as pessoas que cuidaram deste plano. Sim, apareceu João Batista Borges. É a única figura que apareceu. Mas ainda temos mais 6 dias. Né? Não sabemos se vão aparecer outras então, pessoas. Então é necessário também... Escassos minutos para E fechar esta atenção, análise. e outras pessoas também já foram, nos atos políticos de massas, o próprio João Lourenço já apresentou a vice-presidente, a candidata a Mas a vice-presidente da República. vice-presidente ainda não fez nenhum discurso. Está bem, mas Osvaldo... A vice-presidente ainda não fez nenhum discurso. Mas do ponto de vista prático, o que é que a vice-presidente... O discurso é da candidata à vice-presidência. Vai alterar no voto? Não é uma questão de alterar no voto. É candidata à vice-presidência. O povo que vai lhe eleger também quer ouvir ela falar alguma coisa. Muito bem, e nós também queremos ouvi-los sobre outros partidos políticos, o seu desempenho ontem, quer no tempo da antena, quer também nas campanhas que têm vindo a desenvolver um pouco por todas as províncias. E se calhar começávamos pelo PRS em Cabinda. PRS em Cabinda. O PRS... ainda não falou em Cabinda, falou no Zaire. Vai falar em Cabinda. Vai falar em Cabinda. Pois no Zaire, o PRS mostrou a pretensão de implementação da justa distribuição da renda nacional. Bom,
é justo. Vamos ver também, aí está, esses outros partidos estão a dar ideias soltas, né, sem estruturar como é que vão conseguir alcançar as suas promessas. Portanto, vou dar aqui algumas pinceladas naquilo que eu acho interessante. Falou diante da Assembleia Nacional, lutar para a construção de casas para as famílias mais carenciadas. Vamos ver também como é que vão conseguir, porque não explicaram. O reforço da proteção social para as famílias carenciadas, criação de políticas favoráveis de pena para os crimes de fuga à paternidade, de violência doméstica, um pouco também que Bela Malaquias já falou. A FNLA, os principais pontos, assegurar e reorganizar a atividade pesqueira, falou um pouco dessa questão da atividade pesqueira, aumentar o nível de fiscalização, reabilitar fábricas, mas também, como disse, são ideias soltas, sem explicar como é que vão conseguir atingir essas metas. A PN destacou a figura da mulher dentro da sociedade, um pouco também o que João Lourenço já o fez e Bela Malaquias, porque a Bela Malaquias é a candidata, a única candidata mulher a vice-presidente, a presidente da República, e tem estado a exaltar sempre a questão da presença feminina, o que em algumas vezes eu não concordo, porque também não acho que devamos exaltar a figura feminina só por exaltar. Acho que se nós defendemos a igualdade de género, Pale, tu és mulher, se nós defendemos a igualdade de género, devemos fazê-lo também na base da meritocracia. Exato. Não se pode apenas pegar numa mulher, não. Como nós queremos fazer aqui um equilíbrio, olha, vamos promover qualquer mulher. Não. A mulher tem que ter competências, não é? Portanto, eu não sou muito apologista de uma igualdade de género nesses termos. O Penjango falou um pouco sobre o nepotismo, continua a falar sobre a corrupção e, conforme disse, vejo cada vez mais, nesta fase derradeira da campanha eleitoral, um discurso mais virado contra a corrupção. Esses partidos, APN, Penjango, FNLA ainda não o fez, o PRS também ainda não o fez, PHA e a Casa CE, que se juntam praticamente a João Lourenço nessa questão do combate à corrupção. E, conforme já disse, noto aqui já inclinações em termos de possíveis alianças na Assembleia Nacional, se esses partidos, claro, tiverem assento parlamentar, e acho que o fazem bem. Acho que todos os outros partidos deviam também fazer um discurso no âmbito do combate à corrupção. Porque penso que este país só pode de facto evoluir, nós só podemos ter uma distribuição da renda equitativa para as pessoas, para combater a fome e a pobreza, se de facto combatermos a corrupção. Muito bem. João do Moco, olhar para estes Bela seis partidos. Bela Malaquias, PH, traz aqui uma abordagem da valorização das profissões em Angola. E no seu tempo de antena na televisão, traz a perspectiva dos mototáxis, o vulgarmente conhecido como os cupapatas. Exato. Que é necessário se valorizar esta profissão e se criar condições para que, de facto, elas tenham maior segurança devido às várias questões que vem Estado a vivenciar, desde as questões com os fiscais e também com a Polícia Nacional. Então, traz aqui uma perspectiva da valorização desta classe, se vamos assim considerar, e há toda a necessidade, de facto, de criarmos instrumentos que, do ponto de vista salvaguardem os direitos dessas pessoas e também a sua visão no futuro, quando, de facto, já não tiverem na idade ativa, já não tiverem energia para continuarem a trabalhar, o que é que será feito dessas pessoas? Então, a necessidade de começarmos a formalizar uma série de atividades que decorrem no país e que essas pessoas contribuem significativamente para o desenvolvimento também do próprio país. A Casa CE traz o princípio da igualdade e no tempo de antena usa uma senhora, ou então apresenta uma senhora, melhor, que é portadora de deficiência física. Daí que fala das questões da igualdade, da inclusão social, que é extremamente importante e estruturante. Nós, às vezes, temos instituições que não adaptam a realidade para pessoas com deficiência, quer as rampas, quer de acesso aos serviços.
há uma luta muito grande no meio de tudo isto, que pessoas que, por serem portadoras de deficiência, têm dificuldade em ter emprego. Então também temos que começar a olhar e salvaguardar o direito dessas pessoas que têm méritos, que têm formações, mas às vezes as instituições rejeitam essas figuras ou essas pessoas por essa deficiência. Então também traz aqui uma questão quanto a isto. O PRS voltou a explicar o federalismo, a questão que tem que ver com uma governação da proximidade. Então, a tônica dominante continuou a ser a mesma com a implementação do federalismo, os aspectos que, de facto, poderão ser ultrapassados. A questão da APN volta a trazer a visão da juventude. Ouvi o Tempo de Antena na rádio ontem, onde falava da violência doméstica. Poderia ser melhor articulado o Tempo de Antena sobre a violência doméstica, mas trouxe aspectos estruturantes que é uma realidade, que nós precisamos melhorar os instrumentos ligados à violência doméstica, o apoio que é dado às vítimas que sofreram a violência doméstica, a reabilitação dessas pessoas, os sinais que nós podemos evitar. Então, há uma série de questões que são estruturantes e eu entendo que os órgãos de comunicação social também têm um papel nesta luta ao combate à violência, à medida de passarem programas educativos, informativos sobre esta direção, e também aqui uma maior divulgação da necessidade de se denunciar casos desta natureza, que muitas vezes depois a violência doméstica acaba por o feminicídio. Então temos que olhar essas questões com bastante profundidade também. A APN traz a perspectiva também novamente da juventude. Pendjango, entendo eu que não trouxe elementos novos, sempre com a mesma estrutura de campanha, com recortes do discurso, de atos de massas. Nada de novo. E para ir mesmo para ali, já que não há nada de novo, que novidades, ou seja, que nota atribui para esta campanha e também para o desempenho dos partidos políticos? Bem, para a campanha no seu todo ou no Tempo de Antena de ontem? No seu todo. Não, no seu todo, eu entendo que a campanha ela está renhida para alguns partidos políticos que se configuram os principais concorrentes. Há partidos políticos que ainda até hoje não engrenaram, como o Pendjango, infelizmente. Então, para esses partidos políticos, a nota é negativa. O processo é uma nota positiva porque não resistamos até agora, e espero que continuemos nesta direção, atos de intolerância política, de violência devido às diferentes cores partidárias. Há sinais claros de coabitação entre os próprios militantes, e tive o privilégio de ver uma imagem recente do Carlos a mostrar a sua tendência de voto para um candidato e quem estava com ele mostrar a tendência de voto para um outro candidato. Então, é isto que nós temos que começar a disseminar. Temos que aprender a viver na diversidade de pensamento. Temos que entender que somos adversários políticos, temos perspectiva diferente do país, mas não somos inimigos, porque no dia seguinte o país vai continuar e deve continuar. Então, que vença o melhor. Neste ponto de vista, nós estamos bem do civismo do próprio eleitor. Mesmo o eleitor angolano, desde 1992, sempre mostrou-se que é um eleitor urbano, independentemente de algumas situações isoladas que vão decorrendo. Uma nota talvez negativa à Comissão Nacional Eleitoral, que eu entendo que deve comunicar mais e melhor, está a comunicar mal, e isto pode, de facto, depois criar algumas situações de interpretação errada do próprio processo. E chamar os atores, os intervenientes, é sempre crucial para isto. Eu penso que a CNE já deveria chamar ou notificar, se for o caso, a UNITA quanto o movimento Votou Sentou, não uma imposição, mas dialogar, explicar os possíveis contornos que esse movimento pode ter. Esse também deve ser o papel da CNE. Não se pode pautar, não, os representantes estão aí e as pessoas conhecem a lei. Nós temos que conhecer a nossa história,
nós temos que conhecer determinados princípios e como é que nós nos movimentamos. E, às vezes, prevenir é melhor do que remediar. E a comunicação social, que está a fazer, de facto, um trabalho extraordinário em termos de cobertura, quer a TPA, a TV Zimbo, está a fazer um trabalho excelente quanto a isso. Os painéis que foram montados a nível das televisões, das rádios. Então, há aqui um papel de, cada vez mais, informar ao eleitor das movimentações e de todos os aspectos em volta do processo eleitoral. Muito bem, ficou Carlos Alberto, a nota. Carlos Alberto. Bom, eu concordo com a última parte do discurso do Osvaldo. De facto, a CNE devia comunicar melhor, mas entendo também que não é só responsabilidade da CNE apelar à UNITA a não enveredar muito nesse discurso do votou sentou. Penso que os órgãos de defesa e segurança, porque na verdade são eles que vão ser árbitros também na questão da movimentação das pessoas na rua, não é? A Polícia Nacional, para evitarmos incidentes, evitarmos a questão do Carlos Alberto estar aí votar e todo mundo já sabe que o Carlos Alberto não vai votar no Adalberto Costa Júnior e algum aglomerado ao pé da Assembleia de Voto onde eu vou votar interpelar-me e às vezes fazer mal. Eu penso que os órgãos de defesa e segurança deviam sentar também com o Sr. Adalberto e com pessoas da UNITA para deixar disso, porque as pessoas têm de votar de forma livre e que os resultados sejam reais, sejam transparentes e que quem ganhar ganhou e quem perdeu, perdeu. A nota? Eu dou uma nota de 7, subo a de ontem por causa do MPLA. O MPLA conseguiu trazer novidades, que é aquilo que eu esperava, e espero que continue a trazer mais, que são os números, as metas que pretende alcançar se for governo, porque entendo que não basta apenas fazer balanço, tem de também fazer o balanço e conciliar com as metas que vai alcançar. E ontem conseguiu fazê-lo bem. Eu reduziria um bocadinho por causa da UNITA, porque a UNITA continuou com um discurso muito fraco no Kwanza Norte, muito virado contra o candidato do MPLA, com promessas muito fracas e um público, que eu vi pela TV Zimbo, um público muito reduzido. Ontem vi no Kwanza Norte um público muito reduzido que, pelas minhas contas, assim de cabeça, não chegam a 1.500 pessoas, e já disse aqui publicamente, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas não elegem um deputado. É preciso prestar atenção a isso, porque depois as pessoas vão dizer mas como é que nós vimos pessoas no Kwanza Norte e a UNITA não teve nenhum deputado? Porque o número de pessoas não chega para eleger um deputado. E já não temos nem mais um minuto. Vamos então nos despedir dos nossos comentaristas. Amanhã estaremos com certeza juntos uma vez mais para a análise que se impõe à campanha eleitoral e também os tempos da antena. Obrigado pela vossa presença.